Vamos falar hoje sobre um tema que eu gosto muito de falar. Eu não gosto de viver, para ser sincero. Eu quero falar hoje sobre o dia mau. Então abra aí em Efésios no capítulo 6. No capítulo 6 e o verso... Efésios no capítulo 6, ali pelo o verso 11, 6, 11 de Efésios diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Papai, obrigado pela Tua palavra. Nessa noite nos ministra, nos ensina, nos alcança. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia fala que nós devemos estar preparados para o dia mau. Não sei quanto a vocês, eu não gosto dele. Não sei quanto a vocês, para mim não tem nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de alegria. Embora a gente sabe o quanto o Senhor nos ensina, mas o dia mau, o nome já diz, ele não é bom. Ninguém gosta do dia mau. Ninguém gosta. E todos nós, eu e vocês, nós já passamos pelo dia mau, ou estamos vivendo o dia mau, ou vamos viver o dia mau. E não é uma alternativa nossa dizer que não vamos passar. E não adianta a gente fazer jejum e oração. Cara, não adianta, porque o dia mau, ele faz parte da vida, ele faz parte da nossa rotina diária. A Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 7, diz o seguinte, verso 14, que aproveita o dia bom. Porque quando o dia mau vier, lembre-se que Deus fez todos os dias, o bom e o mau. Salmos diz que quando o dia mau vier, me guarda na tua habitação. Jesus diz, no mundo tereis aflição, e por aí vai. Ou seja, não é uma proteção sobrenatural quando nós aceitamos a Cristo, eliminarmos o dia mau. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós infelizmente teremos um dia mau. Nós infelizmente vamos encarar situações que nós não planejamos, que nós não organizamos, que nós não queremos, que nós evitamos, mas elas acontecem. Eu não estou falando de escolhas ruins que geram problemas para nós. Cara, esse é o outro problema. Porque eu desejo na minha vida, e eu trabalho, para que quando o dia mau chegar, ele venha meio que sozinho. Que eu já não esteja vivendo problemas frutos da minha escolha. Porque o problema é, quando eu escolho mal e eu começo a ter consequências das minhas escolhas ruins, eu já tenho que lidar com as minhas escolhas ruins, e adivinha quem parece? O dia mau. Cara, e o dia mau é engraçado, porque o dia mau, ele espera na esquina os amigos chegar. E quando ele vem, meio que ele vem junto assim, ele diz, pessoal, hoje é o dia mau do Robson. Tá, então vamos esperar mais chegar, para que quando vem tudo assim. A gente não tem aquela impressão de que, mas parece, não é só impressão não, acontece mesmo. O dia mau, ele faz parte, infelizmente, ele faz parte da nossa vida. Todos nós, em algum momento, vamos viver situações que nós não planejamos, que nós não queremos e que nós evitamos. Nós, inclusive, na vida, fazemos um monte de coisa para evitar o dia mau. A gente nem se dá conta.
que a gente faz. Mas a gente faz para evitar o dia mal. A gente faz um determinado plano de saúde para eventualmente utilizar. E se eventualmente for utilizado, a gente tem um atendimento um pouco melhor do que a gente ter que eventualmente ficar numa fila. Nem sempre isso é verdade, né? Nem sempre tem um atendimento melhor, mas a gente faz igual. Se dá para fazer, a gente faz. Por quê? Para evitar o pior. Eu já vou estar doente, se eu ainda tiver que esperar uma fila, se demorar um atendimento, a gente faz o quê? Para evitar que aquele problema fique ainda maior, a gente busca ali uma alternativa, a gente está ciente de que ele pode vir. Ou alguém está fazendo algum plano de saúde já com a expectativa. Não, cara, a gente faz para tentar minimizar uma situação que pode vir a acontecer. A gente não faz seguro de carro para usar. Com exceção da Raquel, minha esposa, ela curte a emoção. Mas tirando ela, a gente faz para não usar. Cara, eu não faço seguro para usar. Eu não faço seguro. Aconteceu. Foi uma infelicidade. Cara, ainda bem que eu tinha seguro. É assim que funciona? É assim que funciona. A gente faz, cara, um seguro viagem. Cara, eu vou ficar doente no exterior, não basta, eu quero viajar, economizar, juntar todas as minhas energias e aí ficar doente lá. Não, ninguém faz. A gente faz para não usar. Seguro viagem, tu faz se extraviar bagagem, se der algum problema, tentando eliminar um problema que você não quis que acontecesse, mas que eventualmente aconteceu. Ninguém faz seguro de vida para usar. Ninguém conta feliz assim, escuta, meu seguro, acabei de aumentar o meu seguro de vida. Cara, não é uma coisa que nem o cara tem prazer nenhum em falar um negócio desse. Por quê? Porque se faz para não utilizar, para que se eventualmente o dia mal vier e o dia mal ele bate, se ele acontecer, eu tenho algumas coisas que venham a remediar, que venham a diminuir o impacto de um dia mal. Nós vamos nos organizando, em via de regra, essa geração nova aqui está um pouco esquisita quanto a isso, mas em via de regra as pessoas se organizam em relação ao seu futuro, para um dia buscar uma aposentadoria ou buscar uma situação um pouco mais confortável, quando não tem tanta energia ou tanta disposição, ou mesmo puxar um pouco o freio de mão, eu quero viver outras coisas, então o cara se prepara cedo para um dia ter... É assim que funciona. É assim que funciona, se prepara, essa geração está um pouco mais líquida, essa geração não quer ter mais nada, essa geração acha que tem que viver um momento, essa geração está com muita dificuldade de guardar dinheiro para o ano que vem, quanto mais para daqui a 30 anos. A geração não precisa mais nada, né? Não preciso de carro, que eu ando aplicativo, não preciso de casa, que eu alugo, eu não preciso de férias porque eu uso casa, né? Eu uso Airbnb, eu trabalho no coworking, o meu negócio é tudo líquido, eu não tenho nada. Bem, tudo isso é legal quando a gente é novo e está tudo certo. Quando você vai envelhecendo, você vai começar a notar que você precisa de algumas coisas. Mas eles têm muita dificuldade de enxergar um pouco mais longe. Porque a gente faz sem se dar conta um monte de coisa, cara. Um monte de coisa para evitar o dia mal. O fundo de garantia foi inventado na legislação trabalhista para que se eventualmente, porque antigamente todo mundo tinha estabilidade de emprego, é que nem funcionário público, todo mundo tinha. A lei trabalhista foi corrigida há muitos anos atrás, nem me lembro, mas foi muitos anos atrás, ela foi corrigida e se tirou a estabilidade, porque ninguém queria empregar mais ninguém, você imagina, você empregava não largava mais, né? Então, eles mudaram, não, vamos fazer o seguinte, perde a estabilidade, deixa só funcionário público com estabilidade, mas os demais vão ter o fundo de garantia, ou seja, se eventualmente precisar, tem um valor lá. Cara, na nossa vida a gente faz um monte de coisa tentando minimizar o dia mal. A gente não faz isso com a nossa vida espiritual. A gente não faz isso, cara, porque para a gente aguentar o dia mal, aquele dia que é ruim, que a doença bate, que o problema bate, que o acidente bate, que o inesperado ele bate, seja qual for, o problema que você não queria
os problemas que você trabalhou para que ele não existisse, que você jamais imaginou que iria enfrentar. Só tem um jeito da gente aguentar firme, é vestindo a armadura de Deus. E aqui em Efésios diz que se nós vestirmos a armadura, no verso 13, nós vamos conseguir superar o dia mau. Se eu de fato vestir a minha sandália, botar a minha couraça, botar o meu cinto, botar o meu capacete, usar a minha espada, se eu de fato tiver o meu escudo, eu vou conseguir vencer esse dia mau. Esse dia que ele vem, que infelizmente ele vem. Mas para mim ter que vestir essa roupa me demanda esforço. Para mim vestir essa roupa me demanda o esforço de conhecer a palavra, de me debruçar sobre ela, de aprender, de corrigir os cursos da minha vida, conforme a palavra ela é ministrada, e esse é o grande problema. Demanda esforço, e o que nós menos queremos é esforço. E aí a gente acaba trazendo para a nossa vida espiritual o que a gente faz na vida do dia a dia. A gente acaba querendo contratar um seguro para resolver o dia mau. Eu vou na igreja como uma contratação de um seguro que eu fiz. Se eu estou indo, se o dia mau vier, eu estou garantido. Eu dou uma oferta, eu ministro com o meu recurso, porque se eventualmente é uma garantia, ele é um seguro que eu tenho, porque se o dia mau vier, eu vou na igreja, eles atiram um sal grosso e o mal olhado sai da minha vida. Cara, e está tudo certo, eu paguei para isso. Cara, e se a nossa luta não é contra carne e sangue, como nós lemos aqui, demanda eu vestir a armadura. E aí que está, cara, os cristãos, eles estão sem a armadura. E quando o dia mau ele bate, em Eclesiastes, que eu falei antes, no capítulo 7, verso 14, diz mais a segunda parte, ele diz o seguinte, que aproveita bem o dia mau. Aproveita bem o dia bom. Aproveita, curte esse dia. Saiba aproveitar. Não se apavore. Saiba aproveitar, mas também saiba que o dia mau vem. A gente nem se empolga uma vida inteira, porque quando o negócio está bom, parece que não vai ter nada de problema, e a gente também não se apavora quando o dia está mal, como se aquele fosse o fim. E esse é um problema que nós temos hoje, cara. As nossas emoções, elas viram uma montanha russa, e quando eu visto a armadura, essa montanha russa vai perdendo essa intensidade, e eu consigo ser um cara mais estável, porque eu nem me empolgo tanto no dia bom. E a Bíblia fala muito, Eclesiastes e Provérbios, falando sobre a importância também de um coração quebrantado, que só acontece no momento ruim. A Bíblia chega a falar que às vezes há mais fruto numa casa com luto do que numa casa com alegria. No sentido de que aquela alegria fútil e passageira, que faz mais sentido aquele que quando dói, quando muda alguma coisa aqui dentro, é nesse sentido, né? Dizendo que quando altera, quando mexe no nosso coração, faz muito mais sentido para a nossa vida do que aquela loucura de festa e festa sem sentido. Nós nem vamos no fundo do poço quando o dia mal bate, e o dia mal vai bater, se é que ele não está batendo, e nós nem nos empolgamos demais quando o dia está bom, quando a época está boa. Eu também sei acalmar os meus sentimentos e planejar o futuro quando as coisas estão melhores. Sabe que quando as coisas estão bem assim, está tudo certo, está tudo bem, cara, eu começo a ficar com o pé atrás, cara, alguma coisa está errada, meu. Faz um tempo que não dá nada, cara. E deveria ser algo assim, cara, eu me preocupo, porque infelizmente o dia mau chega. E aí eu respiro fundo e digo, tu estava esperando, cara, sabia que... E ele vem, nós não queremos que aconteça, mas ele vem. E a igreja não está preparada, cara. A igreja não lida bem com o dia mau. A igreja espiritualiza o dia mau como se ele fosse ser resolvido por liturgias vazias, ao invés de uma vida aos pés de Cristo, com liturgias comuns, como que se isso fosse resolver. Vocês não têm noção, cara, de quantas vezes homens e mulheres subiram no púlpito para entregar uma mensagem vivendo o dia mau.
Quantas vezes homens e mulheres subiram no púlpito para ministrar com o coração apertado, porque dentro estava numa situação muito difícil. E ele sobe lá para pregar aquilo que ele mais está precisando receber. E ele prega, e as pessoas são abençoadas, e as coisas acontecem, e os testemunhos acontecem, e Deus move, e ele vai para casa e continua clamando o Senhor para que Ele mova na sua vida. Não estou falando de dia mal, dor de barriga, não. Mês passado eu tive uma, o Moacir teve que assumir minha escala aqui, né, Moacir? Era para pregar tarde e noite, o Moacir pregou de manhã. Eu liguei, escuta, Moacir, o que tu acha de seguir pregando o dia de hoje? Cara, eu não me lembro a última vez que aconteceu comigo isso. Todas as vezes que eu preguei na vida, cara, todo esse tempo de igreja que eu tenho, eu não me lembro de um churril ter me afastado de Deus, cara. Cara, e aquele dia eu disse, ô Moacir, se eu ir na igreja hoje, cara, é melhor tu pregar, Moacir. Tu já pregou de manhã, segue a palavra tarde, foi bênção, eu ouvi, foi muito legal. Cara, não é esse dia mal. Esse dia mal a gente resolve, cara. Gotinha disso, daquele outro, mete um pão para entupir, tá tudo certo. Agora, cara, o dia mal é aquele que a gente não planeja, que bate na nossa porta, aquele negócio que tira o nosso chão, que tira o tapete, cara, que mexe no relacionamento, que mexe no trabalho, que mexe nas finanças, aquele negócio que a gente não planejou, ou mais, que a gente trabalhou um monte para ser o contrário. Cara, esse dia mal a gente não vence tomando remedinho e gotinha, cara, não, esse a gente não vence, cara. Esse a gente precisa, cara, esse eu preciso da armadura, porque isso não vai dar certo. Cara, isso não vai dar certo. E é isso que a igreja não está preparada, a igreja está muito imatura, e a igreja fica ali buscando aquelas receitas para se resolver no dia mal, uma oração, ao invés de vestir a armadura, e vestir a armadura demanda e dá trabalho, cara, porque a gente não veste a armadura da noite para o dia. A própria armadura da guerra precisava até de ajuda para vestir, porque o negócio era pesado, o negócio era diferente, mas ele aguentava a guerra. Cara, eu estou no meio da guerra, mas eu estou de armadura. A diferença é essa, meu irmão. A gente faz um monte de coisa para evitar problemas na vida, pelo menos deveríamos fazer. Mas a gente não veste a armadura, e quando o dia mal bate, daquelas coisas que nós não estamos programados para acontecer, quando a pessoa que nós jamais esperávamos parte, e não eram os planos, quando os relacionamentos terminam, e a gente trabalhou para que isso não acontecesse, quando problemas financeiros batem na porta, quando problemas com filhos batem na porta, quando enfermidades batem na porta, deixa eu te dizer, meu irmão, só a armadura de Deus. E você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando quando é aquele negócio que é muito importante que aconteça, mas que você sabe que ninguém pode fazer a não ser Ele. E nós, como cristãos, deveríamos ser geradores de solução. E não somos. E a gente se afunda, ao invés de ser aquele camarada que está com a armadura e ajuda a botar a armadura no outro. E a gente deveria ser, toda vez que as pessoas encontravam Jesus, saíam com a solução. Nós não somos a salvação, mas nós podemos apontar para a solução. Nós, como cristãos, deveríamos ser a manifestação semelhante a Cristo, apontando para um caminho de solução. O testemunho, quando pensam em vocês, deveriam ser o seguinte, cara, eu falei com o fulano, cara, e eu saí melhor do que quando eu cheguei. Essa deveria ser a máxima de todo cristão. Eu falei com o fulano, cara, e eu saí de lá com uma ideia diferente. Nós trocamos uma ideia, eu melhorei, eu evoluí, eu tive uma luz do que poderia ser feito. Nós fomos chamados para ser solução. Se nós entendermos que de fato nós temos Cristo com uma fonte infindável de sabedoria, e Ele nos ensinando tudo o que está ensinando, nós deveríamos encontrar os cristãos e sempre sair muito melhor do que chegamos.
Essa deveria ser a tônica, que quando lembram de ti, lembram de um cara que é a solução. Quando lembram de ti, lembram um cara que vai resolver, ou que no mínimo vai apontar para um lugar de solução. Nós não somos a salvação, Ele é, mas nós podemos ser solução na vida de todo mundo que se achega a gente. Se todo esse conhecimento inacreditável que nós temos aqui dentro começasse a virar realidade na nossa vida, meu irmão, toda vez que alguém que está passando o dia mal e que não tem nem armadura, nós podíamos ajudar a colocar no camarada. Cara, vamos para a palavra, vamos para a luz. Vamos botar a sandália aqui, meu. Vamos cingir aqui. Vamos pegar o escudo aqui. Cara, e a gente ia começar a apontar para alternativas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Não tem como, ser bem sincero, não existe remédio, não existe medicamento nesse mundo capaz de nos guardar do dia mal. Os medicamentos são fantásticos, eles ajudam pra caramba. Mas deixa eu te dizer, meu, que no dia mal, eu preciso de Jesus na veia, cara. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento, que a Bíblia diz que a gente não entende como eu estou em paz numa situação dessas. Caiu 1000 ao meu lado, cai 10.000 do outro lado, e eu não sou atingido. Bem, cara, isso é a armadura de Deus. Cara, essa é a realidade do Evangelho. Nós temos duas certezas na pregação e na ministração de hoje. Primeiro, que o dia mal vai vir, porque ele faz parte da nossa vida. E segundo, que nós podemos ter a nosso dispor a armadura de Deus, que vai fazer com que nós venhamos a ter uma reação e uma postura diferente diante de situações que nós não planejamos, porque é só ali que eu vou encontrar salvação, é só ali que eu vou encontrar uma solução completa na minha vida, é ali e não tem outro. E o privilégio que nós temos de poder ter essas promessas aqui para nós, cara. Não sei como você está passando hoje, mas eu tenho certeza de que muitos de nós aqui acabaram de sair do dia mal. Tantos outros acabaram de entrar. Tantos outros vão entrar em breve. Tantos outros estão vivendo o dia bom, cara. E que tem que ser aproveitado, sem se esquecer que o dia mal vem.